Bem, o Brasil corre o risco de ser governado por um presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. Caso único na história, não só do Brasil, como de qualquer grande democracia. O presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, já deixou claro que Haddad não é seu candidato. Haddad é seu representante. No texto atribuído a Lula, atribuído porque Lula não escreve um tweet, não escreveu aquele texto, mas no texto atribuído a ele, ele deixou clara essa questão, ou seja, qual é o papel da Haddad? Ele é meu representante, não é meu candidato. Portanto, ele faz o papel de capacho do Lula, algo que, inclusive, Dilma se recusou em certo momento de fazer, mas Haddad faz sem nenhum questionamento. Ontem, numa das sabatinas, no caso promovida pelo jornal Folha de São Paulo ou o SBT, ele disse coisas muito preocupantes para nós brasileiros. Primeiro, ele disse que a economia durante o governo PT foi irretocável. A expressão irretocável é dele. E ele diz que o problema foi a crise política criada pelos adversários políticos do PT, que criaram uma instabilidade que teve um reflexo direto na economia. Portanto, ele não reconhece a tragédia que foi a nova matriz econômica. Por outro lado, ele se diz favorável ao controle social da mídia, que é a forma de censura do PT, que não chama censura de censura, mas de controle social da mídia. Diz ele, sou a favor de que não haja excesso de concentração de propriedade privada. Então ele vai determinar o que é excesso, o que não é. Portanto, a vitória do Jaiminho Haddad, o capacho do Lula, significa censura à imprensa. Ele diz também, e isso é importante, em relação ao indulto ou graça, se assim preferirem, concedido a Lula, que certamente fará o capacho, ele diz que a ONU deve julgar o mérito do caso do Lula no primeiro semestre do ano que vem. Quer dizer, portanto, a ONU, de acordo com ele, é que decidiria um assunto interno do Brasil. Isso chama-se traidor da pátria. E, por fim, sobre Lula, exclusivamente, diz ele, palavras textuais, Lula é um grande conselheiro, continua Jaiminho Haddad, e terá um papel destacado em aconselhamento, em falar de sua experiência, jamais dispensaria a experiência do presidente Lula. Portanto, ele jamais dispensará a experiência, os conselhos de um presidiário condenado em um dos processos, tem mais 5 a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Acorde Brasil. Podemos estar entrando num caminho que vai ser muito difícil depois resolvermos de forma democrática, porque é tensão, é conflito, o Brasil governado por um capacho. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Espero que não ocorra.